Hoje é dia 25 de julho, uma quinta-feira, dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Esse programa está sendo gravado e o Trilhas da Democracia recebe hoje a professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, Ciane Sueli Neves. Autora de um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Políticas Públicas, intitulado O Lixo Vai Falar: Racismo, Sexismo e Invisibilidades do Sujeito Negro nas Narrativas de Direitos Humanos. Eis o link para quem tiver a curiosidade de lê-lo. Seja muito bem-vinda, Ciane. É um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia para discutir um tema muitíssimo importante: mulheres negras no Brasil, violências e resistências. Seja muito bem-vinda, Ciane. É um prazer recebê-la. Obrigada, Marco Mondaini. É um prazer meu de estar tendo a oportunidade dessa conversa aqui no Trilhas da Democracia e espero que a gente consiga formar um bom diálogo durante esse momento que vamos estar aqui conversando. Ciane, foi publicado exatamente há uma semana, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e os dados no que diz respeito à violência contra a mulher, às violências contra mulheres, em particular contra as mulheres negras, os dados são realmente muito preocupantes, não é? Todas as modalidades de violência contra as mulheres tiveram crescimento. Foram 258 mil registros de agressões decorrentes de violência doméstica, um crescimento de 10%, 38 mil registros de violência doméstica, um crescimento de 34%, 778 mil registros de ameaças contra a mulher, um crescimento de 16,5%, 83.988 registros de estupro de vulneráveis, um crescimento de 6,5%. Um parênteses, esse programa tem a duração de 1 hora. No intervalo desse programa, terão sido estupradas no Brasil 10 mulheres, já que uma mulher a cada 6 minutos é estuprada no Brasil. 1.467 casos de feminicídio, dos quais 63,6% de mulheres negras, 71% entre 18 e 44 anos, 64,3% mortas nas suas residências, nos seus domicílios. Ciane, o que esses dados alarmantes expressam em termos estruturais, mas também em termos conjunturais? Por favor, Ciane. Bom, primeiro a gente ressaltar que quando a gente fala de 25 de julho, né, que é uma data tão significativa para as mulheres negras no Brasil, na América Latina como um todo, em função, né, da memória daquelas que se reuniram para vislumbrar formas de atuação política, a gente lembrar que antes de ser uma data em que se tenta, numa perspectiva capitalista hoje, celebrar como se fosse uma festa, né, um movimento festivo, é uma data de afirmação política, uma data de luta política que é historicamente construída. E que é exatamente por conta, né, dessas violências que vão se constituindo. Eu costumo dizer que o Brasil é filho de um estupro, né? Enquanto sociedade, o Brasil é filho do estupro das mulheres negras e indígenas desse país ao longo da nossa formação. E essa é uma condição que vai sendo alimentada por
como um projeto político, né? Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, em termos estruturais, é a gente lembrar que os elementos de sustentação da sociedade brasileira ou da sua formação dentro de uma lógica de um projeto de nação genocida está pautado nas desigualdades e violências raciais de gênero e de classe, né? E dentro dessa linha eles vão, não é uma hierarquização, mas há uma relação preferencial, porque quando a gente trata do lugar em que a população negra está, a população negra está colocada pelo Estado sempre na condição da desumanização. É mais uma vez o que a gente vê, né? A gente vê essa desumanização refletida nesses dados trazidos pelo Anuário da Segurança Pública, que é um trabalho que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública executa já há tantos anos e que tem contribuído muito para a elucidação de diversos mitos da sociedade brasileira, inclusive, né, sobretudo, esse mito de que nós somos um povo cordial e que somos um povo naturalmente pacífico. Não é isso que a gente observa quando nós vemos os dados de violências e violações direcionadas à população negra, que alarmam muito mais que nós estamos em uma guerra contínua, né? Uma guerra contínua, essa guerra é permanente, ela é cotidiana e ela vem ganhando ares de intensificação nos últimos tempos. E aí eu falo disso de uma perspectiva conjuntural para dizer que aquilo que era muito difícil em termos de violência contra as mulheres, e podemos dizer que de violência baseada no gênero também, ele termina ganhando conotações ainda mais intensas a partir da ascensão de dois fenômenos que vão estar interligados e que se retroalimentam. O primeiro deles é a ascensão do fundamentalismo, né? E esse fundamentalismo vai estar muito bem situado a partir de uma perspectiva do discurso de ódio e do proselitismo religioso trazido, sobretudo, por igrejas evangélicas neopentecostais. Esse é um ponto para a gente considerar. E o outro elemento que está associado com esse fator, eu acho que é o fenômeno, e não gostaria de chamar assim, mas é o fenômeno Bolsonaro, digamos assim, né? Uma bolsonarização da sociedade em que ele sai do governo, mas a semeadura dele permanece alimentada por setores a quem interessa a alimentação desse comportamento, né? E aí há um nítido empenho de determinados setores de estabelecer as práticas de controle sobre as mulheres, sobre os corpos das mulheres, de naturalização da violência e sua continuidade, como a gente vai perceber dentro de algumas abordagens falaciosas que passa desde a tal ideologia de gênero que segue, né, sendo alimentada e difundida por setores conservadores e fascistas presentes na sociedade brasileira, mas que vai chegar em desdobramentos, como a gente tem visto, por exemplo, propositura do Estatuto da Família, a proposta, né, da aprovação do caráter de urgência para a votação do PL 1904, que estabelece a criminalização do aborto voluntário a partir das 22 semanas de gestação, e que isso vai ocasionar uma série de violências que já são perpetradas contra as mulheres e que vão ganhando uma conotação ainda maior, porque, de toda forma, esse tipo de naturalização dessas espécies de violência, juntando com as práticas de demonização e criminalização das mulheres e da população negra, vai terminar resultando na construção de um imaginário social em que as pessoas passam a acreditar que as vítimas da violência são, na verdade, responsáveis pelas violações que sofreram, né? E isso é um problema gravíssimo, porque nós temos setores orientados na política institucional, setores que têm tido capilaridade política em ambientes muito significativos
em espaços de disputa que têm orientado essa prática fundamentalista. Então, se nós observamos hoje como está pautado o legislativo brasileiro, é óbvio que a primeira coisa que a gente vai ver é a presença dos fundamentalistas religiosos. Nós falamos disso cotidianamente. Mas será que eles estão situados apenas no legislativo? Como é que nós observamos os setores responsáveis pela promoção de políticas públicas que têm se omitido do seu papel e que têm se utilizado de mecanismos de negação e de omissão diante de situações de violências extremas? Como é que nós temos observado o funcionamento do sistema de justiça brasileiro, em que nós nos deparamos com uma realidade em que nós temos juízes e promotores inseridos no que eles identificam como justiça com Jesus, ou justiça com Deus, né? Dentro dessa uma perspectiva de ampliar e difundir com maior força os efeitos e as influências do fundamentalismo religioso nos espaços do sistema de justiça. Então, nós temos uma série de questões que vão estar colocadas aí nesse campo, que vão vislumbrar na violação de direitos dessas categorias e, sobretudo, naqueles que podem ser considerados como os corpos violáveis, os corpos matáveis, que são os corpos negros e os corpos femininos e feminizados, né? Então, dentro dessa linha, a gente considerar que esse ódio que está colocado, né, que vem com essa perspectiva de controle, de dominação sobre esses sujeitos, ele vai se dar dentro de uma lógica patriarcal e racista, porque patriarcado e racismo são irmãos siameses. É importante que a gente lembre disso. E que vão desdobrar nessas ações que a gente vai verificando no cotidiano das pessoas, de como essas pessoas são subjugadas a situações de violência e que são tratadas com verdadeira omissão, com negligência, quando elas buscam respostas dentro das estruturas que poderiam atender às suas necessidades, né? Ciane, bom, você conseguiu fazer essa articulação entre essa conjuntura política brasileira, caracterizada pela ofensiva do poder das igrejas neopentecostais, com o bolsonarismo, que tem uma relação estreita, muito estreita entre si no Brasil, e a realidade estrutural, o nosso passado que nunca passa, do racismo e do patriarcado. Para a audiência que nos acompanha, eu acho que fica perfeitamente informada do que sustenta esses dados, né? Porque que esses dados se apresentam como tais, né? Eu queria passar desse panorama, digamos, da violência física cometida, né, contra mulheres e contra, como o anuário mostra, na sua maioria, 64% contra mulheres negras, para uma outra realidade, para um outro campo, na verdade, onde esse ódio de classe, esse ódio de raça, esse ódio de gênero incide sobre mulheres negras pobres em particular, não é? Que são os crimes de ódio. Também no anuário são divulgadas estatísticas muito igualmente alarmantes em relação ao crescimento do registro do número de casos de racismo registrados. É um crescimento de 77,9%, à medida em que houve uma redução do número de registros de injúria racial. Você poderia muito bem relacionar por que houve essa redução. Isso está vinculado àquela medida que iguala, né, os casos de injúria de racismo de injúria a racismo. Houve também um crescimento da ordem de 87,9% dos casos de racismo por homofobia ou transfobia e de homicídios contra a população LGBTQIA+, da ordem de 41,7%. Esses casos, né, me parecem que não conseguem
esses percentuais, o número desses registros não conseguem dar conta daquilo que acontece no mundo e no submundo das redes, né, das redes digitais, né, desse campo da internet. Eu queria, então, que você também, da mesma maneira que eu fiz a pergunta anterior, que você dissesse quais são as peculiaridades, né, dos crimes de ódio no Brasil. Você já, quer dizer, a tua resposta inicial dá conta, né, também desses crimes de ódio, mas quais são as peculiaridades existentes nos crimes de ódio praticado contra mulheres, população LGBT, QIA+, e a população negra? Por favor, Ciane. Veja, eu entendo a motivação do crime de ódio como uma intolerância ou uma inadmissibilidade à humanidade do outro, à humanidade do diferente, né? Aquilo que não está dentro de um padrão estabelecido, dentro de uma norma, deve ser tratado sob uma perspectiva de desumanização. Então, se ele é desumano, implica dizer que eu não tenho por que me preocupar com as condições de iniquidades a que aquele indivíduo está subordinado. Só que essa perspectiva de negação da diferença, né, negação da diversidade, ela está dentro dessa lógica de dominação, né? Ela tem um objetivo que é o que é diverso, eu tenho mais dificuldade de controlar, eu tenho mais dificuldade de dominar, porque eu vou estar lidando com múltiplas formas de existência que não vai ter um padrão para encaixar. E aí é óbvio que isso não vai ser admitido dentro de um projeto de poder que se propõe exercer o domínio absoluto sobre todos aqueles sujeitos, né? Daí essa motivação. Há também a percepção de que esses indivíduos, por estarem fora daquela normatividade, eles também compreendem um caráter de periculosidade, né? Eles devem ser colocados nesse lugar da marginalidade, das personalidades, dos grupos perigosos, para que eles possam ser retidos, controlados, né? Limitados dentro da sua capacidade de existir. Nós vivemos isso desde que o Brasil se constitui enquanto sociedade, né? Então, o histórico da sociedade brasileira é o histórico de controle pela criminalização da população negra, da população indígena e das outras formas, dos outros tipos de segmento que dialogam ou que transitam nesse universo. Então, entra aí a população LGBTQIA+, entram aí as mulheres, entram aí as curandeiras, né, que vão estar colocadas nesse campo, entram as religiões não cristãs, que precisam ser controladas dentro de uma condição de que são cultuadoras do mal e adoradoras do mal, e que por isso podem provocar desordem e balbúrdia na sociedade. Tudo isso vai estar colocado dentro dessa perspectiva de, como diria Fanon, de uma desautorização da humanidade. Né? Há uma desautorização da humanidade desses sujeitos, eles vão estar colocados nesse campo. E aí eu vou puxar um pouquinho para o chão que eu piso, que é o direito, para falar do seguinte: nós temos uma alteração no ordenamento jurídico brasileiro que se dá a partir da Lei 14.532, de 2023, que é a lei que equipara injúria racial a racismo. Né? Então, ela vai estar colocada dentro dessa perspectiva. É importante a gente lembrar o seguinte: antes da sanção dessa lei pelo presidente Lula, no ano de 2021, o STF entendeu que injúria racial era um fato equiparável ao crime de racismo por meio de um habeas corpus apresentado por um advogado do Distrito Federal em defesa de um cliente seu que tinha sofrido injúria, tinha sido humilhado, constrangido pela polícia daquele distrito,
e que, quando da denúncia por racismo, foi alegada a ocorrência de injúria, na verdade, né? O crime foi classificado por injúria e a defesa desse homem chegou até ao STF requerendo a equiparação, e aí houve esse entendimento em 2021, que é o que vai trazer já elementos que vão viabilizar, né, o entendimento dessa lei. Então, mais uma vez a gente volta para um ponto. O papel da Corte de Justiça, que é o STF, definindo sobre questões de ordem de direito fundamental em decorrência da omissão legislativa do Poder Legislativo. E essa omissão não é por incompetência, não é por inabilidade, não é por falta de oportunidade de trabalhar. Essa omissão também é politicamente construída. Volto mais uma vez a dizer, façamos o comparativo entre propostas que estão há anos na pauta de julgamento e que não avançam, e a agilidade com que foi tratada a votação para reconhecer a urgência do PL 1904. Né? Então, quando a gente pensa dentro dessa perspectiva. Nós vamos ter com isso algumas alterações nos entendimentos a partir do Conselho Nacional de Justiça e do CNJ e do STF, que é de como as relações raciais impactam no direito, de como as relações de gênero impactam no direito. Então, nós vamos nos deparar com, em 2020, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que aí termina sendo um instrumento importantíssimo no sentido de impedir ou de dificultar, digamos assim, que as mulheres possam sofrer violência de gênero, sobretudo quando buscam o acesso ao sistema de justiça. E nós vamos ter, e inspirado nessa experiência, o STF passa a entender, né, também os efeitos do racismo nas decisões judiciais, e o CNJ convoca a sociedade civil e o sistema de justiça para a elaboração de um pacto, de um protocolo para a igualdade racial. É óbvio que isso não é só por entendimento e avanço por parte dos ministros do STF. Há uma construção internacional nesse sentido, né? Há uma interferência da Organização das Nações Unidas, há uma interferência da Organização dos Estados Americanos, ou seja, há uma pressão por parte dos organismos internacionais de direitos humanos para que o Estado brasileiro reconheça as consequências nefastas do racismo sobre a vida da população negra e, consequentemente, sobre toda a sociedade brasileira. Esse é um ponto. Mas um ponto que a gente não pode esquecer também é que quando a gente verifica que ocorre uma mudança de publicização de casos de racismo ao invés de injúria racial, essa é uma pauta histórica do movimento negro. Né? A gente não pode esquecer desse elemento. Por quê? O movimento negro, desde 1945, faz essa menção de que é preciso entender que racismo e injúria não são a mesma coisa. E que aí, quando a gente consegue o reconhecimento do racismo como crime inafiançável e imprescritível pela Constituição de 1988, com o que é que nós passamos a nos deparar? Nós passamos a nos deparar com uma classificação por parte dos órgãos do sistema de segurança e justiça de que os atos praticados por racismo não eram racismo, eram injúria. E por que injúria? Porque injúria tem prazo para ser registrada a ocorrência. Injúria tem prazo prescricional para ser denunciada. E se esse prazo não for observado, a vítima perde o direito de reclamar. É diferente do fato de o racismo ser um crime imprescritível, porque você não terá tempo, você não tem um prazo especificado para denunciar, sob pena de perder o direito de fazer a denúncia. Só que aí a gente tem uma questão também que é levantada muito pelos advogados criminalistas, principalmente os que trabalham com a perspectiva antirracista no âmbito do direito penal, de que existe uma estratégia do sistema de justiça brasileiro que é de que quando um crime é elevado à categoria de imprescritível, vão se utilizar
todas as ferramentas possíveis para que esse crime não tenha o desfecho esperado no âmbito do andamento processual, considerando-se de que, se é imprescritível, não há por que haver pressa em resolver aquele litígio. E aí a gente deixa de considerar que a vítima tem expectativas, a vítima sofreu uma violência, que essa violência precisa ser reparada, e ela termina não passando por uma reparação, porque não há um compromisso em resolver o desfecho. Né? O que seria, na verdade, uma alimentação do sistema de justiça criminal. Ou seja, Ciane, o fato de ter se tornado imprescritível faz com que uma determinada causa ganhe ainda mais em morosidade que já caracteriza determinados processos judiciais. Eu gostaria de te ouvir a respeito de uma questão que é das instituições, de respeito às instituições. Né? Esse avanço com a equiparação do crime de injúria racial a racismo, né? Quando para, né, em instituições como o Judiciário e o Ministério Público, que é caracterizado na sua, digamos, estrutura formativa, né, no corpo e alma de juízes e promotores, formado por representantes da classe média branca da sociedade brasileira. Não seria um empecilho a que esse avanço da lei, né, caísse no marasmo? Quer dizer, a neutralização desse avanço legal da lei de 2023? É um risco sempre, né? É sempre um risco, porque o que é que a gente tem aí? A gente vai ter o aspecto formal, que estabelece que o Poder Judiciário, como um poder de Estado, e o Ministério Público, como uma função essencial à justiça, devem atuar de forma imparcial, célere, considerando a obrigatoriedade na garantia dos princípios e direitos fundamentais, né? Tudo isso são normas constitucionais que estão estabelecidas, mas é óbvio que a gente precisa lembrar que tanto os poderes quanto os órgãos, e nesse caso eu falo especificamente do Ministério Público, são formados majoritariamente, como você falou, por membros da elite branca brasileira. Né? Então, eles estão pautados, existe um arquétipo ali, um padrão a ser observado, que são órgãos majoritariamente formados por homens brancos, cis heteronormativos, de famílias de classe média ou de classe alta, né? E, em sua grande maioria, cristãos. Né? Então, a gente tem uma série de elementos que estão configurados aí, que são elementos de reforço às desigualdades e às discriminações no campo da busca do sistema de justiça criminal, do sistema de justiça no Brasil. E aí, com relação ao sistema de justiça criminal especificamente, a gente precisa lembrar que isso pode ser uma armadilha. Por quê? Porque é uma vitória conseguir equiparar a injúria racial a racismo, sim. Essa é uma luta histórica do movimento negro, que não pode ser negada, né? Que não se pode prescindir dela, inclusive porque ela traz alterações legislativas a partir daí. Né? Inclusive porque ela passa a ser um instrumento de constrangimento até dos próprios membros também e de professores no campo do curso de Direito, que eram, muitas vezes, os professores que reproduziam que fulano foi discriminado, ele não sofreu racismo, porque racismo trata de algo que ocorre no âmbito difuso, enquanto que a injúria é direcionada em nível pessoal. Eu costumo dizer que a gente só tem a injúria porque a gente tem o racismo, um alimenta o outro. Né? Injúria é a manifestação do racismo de forma personificada. Então, não tem como eu dizer que um ato em que configura injúria racial não é racismo, porque ele é um ataque à honra do indivíduo, mas esse ataque à honra do indivíduo, ele só se dá porque existe um entendimento
naturalizado na sociedade de que indivíduos como aquele que foi vítima da injúria racial são não humanos. E por essa razão eles podem ser alvo de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de desrespeito, de discriminação. E o que é mais grave ainda é que quando isso ocorre, não deve haver uma preocupação em dar uma resposta satisfatória àquela vítima, porque o sistema de justiça vai funcionar com a perspectiva sempre hierarquizada, né? Ele é um sistema, ele é uma ferramenta de hierarquização dos sujeitos. O sistema de justiça criminal é uma armadilha para a população negra e para a sociedade, né? Para a sociedade, para as mulheres, para as categorias vulnerabilizadas. Ele é uma armadilha porque ele hierarquiza e ele coloca numa condição como se existissem indivíduos mais humanos do que outros. E isso impacta na condição de exercício da dignidade humana mesmo, propriamente dita. Então, quando a gente alimenta esse tipo de sistema, a gente pode estar alimentando um monstro que vai se voltar contra os nossos corpos, especificamente. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de um Estado genocida. Nós estamos falando de uma sociedade genocida, em que o genocídio negro é o elemento propulsor de sua movimentação. E por falar de corpos, né, e corpos de mulheres negras, Ciane, como é que você analisa o crescimento também dos casos de violência política contra mulheres negras? Seja o caso paradigmático do assassinato de Marielle Franco, mas também o nível de violência verbal contra vereadoras, deputadas, né, principalmente negras das várias câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e da Câmara dos Deputados em Brasília. Eu penso que a crescente, né, ou a publicização dos casos de violência política contra as mulheres inseridas na política institucional é um elemento, né, de sustentação do patriarcado, e ele tem a ver também com essa efervescência da necessidade de manutenção das vantagens dos grupos que sempre estiveram dominando as relações de poder na sociedade. Isso é um ponto para a gente considerar. E aí a gente tem uma questão também, porque tem um movimento que tem crescido, né? Um movimento que começa na década de 80, quando as mulheres, já desde a Constituinte, com o lobby do batom, né, com a Carta das Mulheres aos Constituintes brasileiros, em que elas reivindicavam o reconhecimento de seus direitos na Carta Constitucional, a atuação da bancada negra durante a Constituinte, né, que atua, apesar do nome de bancada negra, era uma bancada que atuava numa perspectiva interseccional, incluindo gênero e classe, né, e defendendo, inclusive, o reconhecimento dos direitos da população LGBT, que foram negados, veementemente negados, e aí essa é uma crítica que a gente precisa fazer da nossa Carta Constitucional, porque nós temos uma Constituição que fala em erradicação das discriminações, mas que durante o processo constituinte, os constituintes majoritariamente se recusaram a reconhecer os direitos da população LGBTQIA+. Não é que eles não existissem naquele momento, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, porque se a humanidade existe há tanto tempo, as pessoas LGBTQIA+, existem desde que a humanidade surgiu. Então, é importante que a gente lembre disso, não é uma criação dos últimos tempos. Embora seja um segmento que tem conseguido uma visibilidade muito significativa nos últimos 20 anos, digamos assim. E talvez esses 20 anos estejam atrelados com a ascensão de movimentos e de governos mais alinhados à esquerda. Não estou com isso dizendo que a esquerda não é LGBTfóbica nem racista. Né? Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa lembrar disso, né? E lembrar que está dentro desse campo formatado, mas que com todas as limitações
que a gente possa identificar no âmbito da esquerda, eu ainda continuo dizendo que concordo com a frase de Sueli Carneiro, que entre esquerda e direita eu continuo preta. Isso se aplica em muitos casos para as mulheres também, se aplica em muitos casos para a população LGBTQIA+, porém, continuo dizendo que a gente não pode abrir mão desse projeto de poder, porque é ela que se aproxima mais do mundo, ou do projeto político que a gente sonha para um mundo melhor. Né? Então, são espaços a serem disputados, como tantos outros que existem na sociedade. E, com isso, vai incidir também nessa participação maior das mulheres. As mulheres, em sua grande maioria, têm tido, sobretudo as mulheres dos partidos de esquerda, têm tido uma postura muito combativa no enfrentamento do patriarcado na política institucional. Isso dentro de uma formatação que considera as mulheres como cidadãs de segunda classe ou como desumanas, é inadmissível numa lógica que tem como objetivo a manutenção da dominação patriarcal nos espaços públicos. Então, essa violência cresce com essa perspectiva e, é óbvio, ela vai ganhando áreas de naturalização. Ela tem um desfecho extremo com o assassinato de Marielle Franco, mas ela vai ter um começo tão grave quanto o assassinato de Marielle, que é o golpe contra Dilma. Então, a gente vai lidar dentro dessa perspectiva quantas violências políticas Dilma Rousseff não sofreu no momento em que esteve à frente da presidência do país, até chegar no ato final do golpe, em que ela é apeada de seu mandato, né? Porque ela é apeada ali. E aí a gente vai se deparando com esse contexto. Nesse campo, a gente precisa lembrar o seguinte: as vagas no Poder Legislativo, sejam eles na vereança, sejam eles para deputados estaduais, no Parlamento Estadual, no Parlamento Federal, não são vagas que permitem a presença desses homens que desejam, que almejam continuar exercendo seu domínio nas relações de poder, permitem a presença deles simultânea à presença das mulheres. São vagas que estão em disputa. Então, para que eu tenha mais mulheres nos espaços de poder, obrigatoriamente eu vou precisar ter mais homens. Eu vou ter que lidar com a perspectiva de 50-50. Então, quem quer manter 100% sob o seu jugo, é óbvio que não vai admitir a hipótese de 50-50, a menos que, é importante a gente lembrar disso também, a menos que, nessa perspectiva do 50-50, você consiga colocar dentro desses espaços mulheres que conciliem muito bem os objetivos do patriarcado racista. E eu estou falando isso, pode dizer. Não, por favor, conclua. Eu estou falando isso porque a gente não pode ser inocente de achar que a resposta política vai se dar exclusivamente ou apenas pelo fato de termos mais mulheres na política ou mais mulheres ou mais negros na política. A gente precisa lembrar que, além de que sejam mais mulheres, além de que sejam mais pessoas negras, além de que sejam mais pessoas LGBTQIA+, elas precisam ser pessoas comprometidas com os interesses, a defesa dos direitos, das categorias de onde elas são oriundas, não são das que elas representam, porque ninguém representa um contingente especificamente, mas das categorias de onde elas são oriundas e com o compromisso com a democratização da sociedade como um todo. Porque não adianta colocar uma mulher ou uma pessoa negra que, quando chega no parlamento, vota contra uma política que estabelece mais direitos para as mulheres, que vota contra um PL que vai estabelecer mais direitos para a população negra. A gente está fazendo aí o jogo do colonizador. E, nesse caso, só para a gente lembrar, quando Gramsci nos dizia da capacidade que a burguesia tem de se apropriar e de mobilizar os entendimentos da classe
classe trabalhadora nos enganando como se a gente estivesse mobilizado para defender os nossos interesses, quando, na verdade, nós estamos sendo usados para legitimação dos interesses da burguesia, a gente precisa ter a certeza, a clareza, né, o cuidado de que eles têm uma rapidez muito maior de se apropriar daquilo que compõe os nossos entendimentos políticos, as nossas bandeiras de luta, e tentar deturpar aquilo que a gente está apresentando como projeto político, que é o que Juan Marco Vagioni vai chamar de inversão do discurso de direitos humanos e política da maquiagem, que é a utilização desses sujeitos que vêm sob o discurso de direitos humanos e de defesa dos interesses das categorias vulnerabilizadas para ocupar os espaços e continuar dando manutenção dos interesses dos grupos dominantes na sociedade. Ciane, já que você falou em Gramsci, né, a história é feita de contradições. Né? Quer dizer, a história só existe em função do princípio da contradição que é inerente ao próprio processo histórico. E é uma grande contradição. Semana passada eu entrevistava o sociólogo Michel Missi, especialista, estudioso da segurança pública no Brasil há 50 anos, né? E quando eu fiz a pergunta a ele sobre as possíveis razões do crescimento do número de crimes de ódio, ele disse: Marcos, esse crescimento pode ter como resposta exatamente o protagonismo crescente das mulheres e das lutas das mulheres na sociedade brasileira no sentido de ruptura com o patriarcado. Ou seja, essa reação, quer dizer, esse crescimento dos crimes de ódio pode ser, na verdade, uma reação a esse crescimento, né, da força, do protagonismo, das lutas, da capacidade organizacional das mulheres e das mulheres negras na sociedade brasileira. Ciane, a gente está entrando no último quarto do programa, né? E eu queria falar um pouco agora contigo sobre exatamente essas formas de resistência, sobre uma possível existência de um novo ativismo social no século XXI, protagonizado pela juventude negra, pela juventude sobre as mulheres jovens negras na sociedade brasileira. Eu há pouco entrevistei a ativista, poetisa moçambicana Enia Lipanga, que é representativa desse novo ativismo social na África Austral, né? E ela falava exatamente disso, desse novo perfil que constitui a luta das mulheres negras, evidentemente, em Moçambique, né? Como é que você avalia, como é que você analisa essa, digamos, passagem de bastão, né, nas lutas empreendidas pelas mulheres negras no Brasil, quando você compara ou coloca frente a frente as lutas empreendidas nas décadas de 80, 90, com as lutas empreendidas nos últimos 20 anos? Então, eu penso que a gente está num processo de aprendizado que é contínuo, né? E todo processo de aprendizado, ele tem seus ganhos e ele depende também do abrir mão de algumas situações, de outras, de verdades consolidadas, para que a gente possa avançar. Eu penso que a juventude negra hoje, ela tem um legado importantíssimo para dar conta, que é o legado daqueles que nos antecederam, né, em todos os aspectos, nos aspectos políticos mais propriamente ditos, no âmbito da organização dos intelectuais negros, né, dessa engenharia intelectual que o movimento negro faz no sentido de chegar a um entendimento do que é ser negro no Brasil, qual é o lugar do negro, né, e de, a partir daí, tensionar pela implementação de políticas públicas que venham a garantir direitos, ainda que minimamente,
mas que venham a garantir. Essa juventude é produto dessas conquistas, então eles pegam, digamos que, um cenário em termos de acesso a alguns direitos menos difícil do que o que a geração que os antecede pegou, exatamente porque é produto dessa construção. E penso que a forma de fazer movimento social por eles hoje é uma forma que é completamente aceitável e que deve ser celebrada dentro dessa perspectiva de poder dialogar com os seus iguais, com os seus contemporâneos, e de poder rever determinadas formas de atuação e de participação política e de construção político-social. Penso ainda que a gente não pode, com tudo isso, jogar fora tudo aquilo que foi produzido, né? Jogar a água do banho junto com bacia, criança e sabão, e aí a gente perder tudo aquilo que foi produzido a partir de então. Nós temos referências, e quando a gente fala nesse sentido, quando se vai falar de ancestralidade, quando se vai falar de tradição, se fala nesse sentido de olhar para quem veio antes e o que é que foi produzido e o que é que eu posso aproveitar daquela produção para fazer melhor daqui para frente e não jogar fora. Penso que é uma juventude que tem uma habilidade muito grande com ferramentas que estão sendo utilizadas nos últimos tempos, como, por exemplo, as ferramentas digitais, né, todo esse conhecimento produzido a partir daí, que eles têm desencadeado atuações que chegam, que alcançam um contingente da população muito rápido e com entendimentos que podem elucidar determinadas questões, inclusive influenciar pontos de vista, influenciar formas de organização e de capacidade. Mas eu acho que a gente precisa combinar essas práticas. Então, quando eu observo, por exemplo, algumas ações que têm sido coordenadas no âmbito de algumas organizações negras, quando eu olho para a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, e eu vejo essa postura de acolhimento, confiança e respeito aos mais jovens, às mais jovens que estão chegando, eu vejo o entendimento de que é preciso se renovar sempre na prática política para que a gente não corra o risco de ficar obsoleto e entenda o dinamismo social como ele se dá. Mas não se abre mão, por exemplo, nessa organização, do processo formativo que é necessário e que não se pode prescindir sob o risco de a gente ficar vulnerável às manipulações, que são grandes, principalmente no mundo de tantas edições e de tantas efemeridades, né, que nos seduzem facilmente diante das questões. Então, quando eu observo a forma de organização que vem se dando nesse campo, é com essa perspectiva e pela mudança de entendimento. Então, por exemplo, hoje, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco coordena uma ação chamada Eu Voto Negra. Essa ação tem como objetivo qualificar mulheres negras dispostas a se candidatarem a cargos eletivos para que elas possam ter consciência do que é todo aquele cenário no qual elas estão se inserindo e que elas possam encontrar estratégias de permanência e manutenção naqueles espaços de poder quando eleitas, né, acessarem aqueles lugares. Esse é um ponto que é importante porque ele trata do lugar que é enegrecer a política. Enegrecer a política como um projeto, não é mais um entendimento particular do indivíduo e não é um entendimento dos partidos em si de que alguém tem um destaque maior do que outro e que por essa razão se deve investir naquele sujeito, mas o entendimento de que é possível qualificar todo e qualquer indivíduo para que ele possa exercer uma atuação política de qualidade e comprometida com os segmentos dos quais ele é oriundo. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo da forma como a juventude tem atuado como resultado da política de cotas. Pela perspectiva de que esses jovens têm atuado numa lógica profissional direcionada para o fortalecimento da comunidade de onde eles são oriundos.
se não for com essa perspectiva, não existe motivação e não existe sentido na afirmação das identidades, sejam elas quais forem os espaços de poder. A gente chega nos espaços a partir desse lugar para fortalecer os segmentos de onde nós viemos. E essa perspectiva de fortalecimento, ela é sempre coletiva. É importante que a gente lembre disso, porque é a organização política, é a organização coletiva que nos fortalece ao ponto de a gente conseguir vencer os desafios, os empecilhos que são apresentados e nos mantermos numa prática política condizente com aquilo que nós nos propusemos a fazer e que vai efetivamente ocasionar mudanças na vida da coletividade como um todo. Ciane, por falar em política de cotas, né, eu dou aula num curso de serviço social, no Departamento de Serviço Social da UFPE, que é um curso tradicionalmente cursado por mulheres e mulheres oriundas de famílias de baixa renda. Apesar disso, quando eu comparo o momento em que eu entrei na UFPE há 20 anos com os dias de hoje, eu vejo as salas de aula muito mais coloridas, muito mais negras, né? E se mantém o perfil de mulheres, né? O perfil feminino do alunado. Né? Você que atua profissionalmente numa faculdade de Direito, né? E uma das características históricas da sociedade brasileira é a tradição do bacharel, a tradição bacharelesca, né? E isso incide sobre a importância que foi dada historicamente aos cursos de Direito, aos cursos de Medicina, aos cursos de Engenharia. O que você observa na sala de aula da Faculdade de Direito do Recife, quando comparado no momento em que você era estudante, a partir do princípio que você é um pouco mais jovem do que eu, não é? Qual é a tua sensação, né, na condição de professora, olhando para as salas de aula hoje, as salas de aula da Faculdade de Direito do Recife são mais coloridas, são mais próximas do que representa a sociedade brasileira de quando você era estudante? Com certeza, com certeza. Eu não estudei na Faculdade de Direito da UFPE, né? Eu não fui estudante de graduação lá, e fiz mestrado na UFPB, e embora à época a UFPB estivesse numa ação de implementação da política de cotas, eu era a única aluna negra do mestrado, né? E assim, numas alegações muito, eu vou dizer, esquizofrênicas, para não usar um termo grosseiro, porque era muito de dizer assim, a gente escutava toda hora a maior parte dos docentes dizendo, o CCJ todo é contra a política de cotas, mas eu sou a favor. Então ninguém era capaz de dizer que era contra, né? E aí depois a gente vai entendendo que são... Quando se faz a pergunta se você se considera racismo, se diz não, mas você considera a sociedade brasileira a resposta racista, a resposta é sim, né? Exatamente, né? As velhas estratégias do racismo brasileiro de não se assumir para continuar existindo. Então, essa era uma lógica. Depois eu fiz, quando eu comecei na docência, eu comecei em instituições privadas, em sua grande maioria, e aí eu me deparava com um universo que, ainda que em instituições privadas, o universo de estudantes de direito era minoritário quando se tratavam de estudantes negros. Isso começa a mudar a partir da expansão do FIES e do ProUni, com toda aquela lógica que a gente tem, né, de mercantilização do ensino superior, de precarização da universidade pública e tudo mais. Mas ele tem essa caracterização de que, majoritariamente, os beneficiários desses programas nas faculdades privadas serão os estudantes negros e de periferia. E quando eu chego na Faculdade de Direito do Recife,
eu chego observando o cenário que é de que, efetivamente, hoje nós temos as salas de aula muito mais diversas, né? Então, a gente tem hoje uma presença significativa de estudantes negros, nós temos uma presença significativa de estudantes LGBTQIA+, e também de pessoas com deficiência, e temos uma presença significativa de estudantes brancos de periferia. Isso faz com que aquele ar de que era o berço da elite pernambucana e, consequentemente, da elite brasileira, porque muita gente se direciona, de outros estados se direciona à Faculdade de Direito do Recife em função do seu histórico, né, por ser uma das primeiras faculdades, as primeiras, na verdade, né, ela e a Largo de São Vicente na USP, de São Francisco na USP, né, que vão estar lá, colocadas nesse lugar, mas a gente precisa lembrar também de uma coisa. A Escola do Recife é o berço das teorias racistas brasileiras. É o berço do racismo científico no país. Então, assim, existe um passivo que está colocado em âmbito institucional, tanto por parte da Faculdade de Direito do Recife, quanto por parte da UFPE, em termos de reparação à população negra. Né? Há uma necessidade de reparação pelo que se tem difundido ao longo desses quase 200 anos de existência em favorecimento e continuidade do racismo. E há muita coisa ainda para se fazer. Então, mesmo que a gente tenha hoje, a maior parte, tenhamos um percentual significativo de estudantes negros na instituição, isso é bom, porque nos obriga, além de democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade, público e de qualidade, isso nos obriga também a repensar no campo das nossas teorias, porque são estudantes que têm coragem de nos questionar em sala de aula. São estudantes que têm coragem de propor outros referenciais, outros paradigmas a serem abordados. Agora, por exemplo, eu sou a primeira professora negra da instituição. E isso não é motivo de orgulho nem de celebração para mim. Eu digo isso em todos os lugares onde eu estou, tanto é que eu não faço uso dessa adjetivação, na maior parte das vezes, porque isso traz contextos que precisam ser observados, principalmente do ponto de vista institucional, que são de limitações imensas e da necessidade de enfrentamento mais direto e mais explícito ao racismo. A gente precisa lembrar dessa perspectiva. Então, a política de cotas talvez seja uma das ações mais acertadas que o Estado brasileiro pode tomar ao longo do seu percurso. Óbvio que, por pressão da sociedade civil, óbvio que, por pressão do movimento negro, ela precisa avançar em muitos outros aspectos, né? Ela precisa ser mantida, ela precisa avançar em muitos outros aspectos, principalmente na permanência desses estudantes no âmbito do ensino superior, mas também precisa avançar no âmbito da revisão dos seus currículos, no âmbito das suas metodologias, né, das referências. Então, como é que a gente pode estudar dentro da perspectiva do curso de Direito sem a gente fazer menção às teorias racistas desenvolvidas e difundidas naquele ambiente? Como é que a gente pode estudar sem fazer menção a um dos nomes, né, que saem, aos nomes que saem daquele campo de ensino e que vão estar configurados e que eles simplesmente não são lembrados ou são colocados no ostracismo porque eles não se adequam aos parâmetros raciais e de classe estabelecidos naquela instituição. Então, há muitos passos que precisam ser dados ainda e que precisam ser reconhecidos como essenciais. Isso é um desafio muito grande, principalmente quando a gente considera a formação do sistema de justiça e da intelectualidade jurídica do nosso país. Bom, Ciane precisa, quer dizer, o programa chega ao fim, Ciane precisa entrar em sala de aula. Ciane Neves, que é professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Ciane, foi um grande prazer
ter a tua participação no Trilhas da Democracia nessa data, que não é uma data de celebração, mas uma data de luta. Muito obrigado, Ciane, espero que nós nos reunamos outras vezes quando o assunto for relacionado de alguma maneira à luta por direitos humanos, particularmente das populações mais exploradas, mais oprimidas da sociedade brasileira. Um grande abraço e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá!